Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Verus, de Língua Portuguesa do Colégio Santa Terezinha, e hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a literatura de cordel, que é uma das expressões mais autênticas da cultura nordestina. Eu separei aqui alguns títulos e vou mostrar para vocês agora. A literatura de cordel, ela é geralmente publicada nesses livros de cerca de 15 centímetros, certo? Em papel simples e com poucas páginas. Na capa, sempre há uma ilustração. Essa ilustração pode ser uma xilogravura. Tradicionalmente é uma xilogravura, mas à frente nós vamos ver como é feita essa técnica. Uma das principais características é a forma como ela é escrita. A literatura de cordel, ela é escrita em estrofes e versos. Para quem não está lembrado, as estrofes, ou a estrofe, é esse bloco aqui, olha. Então, nessa página nós temos 3 blocos, ou seja, nós temos 3 estrofes. Os versos são essas linhas, então cada linha é chamada de verso, tá? Então, aqui em cada estrofe dessas aqui, em cada estrofe dessa tem 6 versos, tá? E no final dos versos sempre tem as rimas. Então, essas são as principais características da literatura de cordel. Escrito em estrofe, verso, sempre ressaltando as rimas, tá? Essa é a forma tradicional, pessoal. A maneira de escrever é sempre... Vamos aprender mais um pouquinho sobre o que é cordel? Vamos lá? Então, pessoal, o que é literatura de cordel? Literatura de cordel é um gênero literário advindo da oralidade, já que nasceu das cantorias, escrito em estrofes e versos, o que eu já expliquei para vocês, podendo apresentar um enredo, ou seja, uma sequência de ações, constituindo uma narrativa e envolvendo personagens, mas isso não é uma regra. O modelo editorial é a forma com que essa literatura é publicada. Então, tradicionalmente, ela é publicada em livrinhos que medem 11 centímetros de largura por 15 centímetros de altura, que é o tamanho de uma folha de papel ofício dobrada em 4 partes, o que corresponde a 8 páginas. As páginas são múltiplos de 4, sempre apresentando 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente. Xilogravura. Como eu mostrei para vocês no início deste vídeo, na capa do cordel há sempre um desenho. Esse desenho é chamado de xilogravura, que é uma imagem feita com tinta em relevo sobre a madeira como uma espécie de carimbo. Olha só, fica dessa forma aí, tá? O xilogravurista, que é a pessoa que faz xilogravura, ela carimba a folha de papel formando a imagem. Depois de pronta, ela fica assim, olha. Tá? É mais comum a gente encontrar xilogravuras assim, em preto e branco, mas também podemos encontrar a xilogravura colorida. Hoje em dia, com a tecnologia, vários cordéis apresentam na capa imagens feitas em programas de computador. Já os pequenos livros, como eu falei, deram espaço a livros maiores e mais sofisticados, com papel mais nobre e até capa dura. Entretanto, podemos encontrar os cordéis de diversas formas. Cordelista. O cordelista é a pessoa que escreve cordel. Antigamente, os cordelistas eram nordestinos, semi-analfabetos, que viviam da criação de animais e da agricultura. Hoje em dia, existem cordelistas em todas as regiões do Brasil e das mais variadas classes sociais. Nessa imagem aí, nós podemos ver um deles expondo seus cordéis em uma mala. Isso era uma prática muito comum, visto que eles criavam
seus cordéis e imprimiam em tipografias e depois percorriam o interior dos estados e também as capitais para vender suas produções. Assim, eles carregavam os cordéis numa mala e onde chegavam, abriam para expor seus folhetos. Podia ser também em um pano ou até no chão, certo? Então, dizer que a literatura de cordel recebeu esse nome porque era vendida pendurada em um cordão, isso é um equívoco, tá, pessoal? Essa é uma prática da literatura de cordel de Portugal e não da nossa. Olha, eu queria que vocês prestassem atenção nessa citação aí da Márcia Abreu, em que ela diz: a maioria deles, se referindo aos cordelistas, nasceu na zona rural, filho de pequenos proprietários ou de trabalhadores assalariados. Tiveram pouca ou nenhuma instrução formal. Alguns eram autodidatas, outros aprenderam a ler com parentes e conhecidos. O que isso quer dizer, pessoal? Nesse finalzinho aí, a Márcia Abreu, ela quer dizer que, como eu falei para vocês, os cordelistas antigamente eles eram semi-analfabetos ou até analfabetos, tá? Então, aqueles poucos que sabiam alguma coisa, que sabiam ler, escrever, mesmo que pouca coisa, eles aprenderam sozinhos. Ou aprenderam com parentes, conhecidos, certo? Olha só, os leitores. Quem eram os leitores? Pessoal, não existe um leitor específico, certo? Mas, antigamente, os leitores, assim como os cordelistas, eram também nordestinos e semi-analfabetos, tá? Hoje em dia, os leitores de cordéis são os mais variados possíveis. Então, tem leitores de todas as idades, classes sociais e outras regiões do país e até de outros países também, né? Olha, essa citação e essas imagens ilustram bem o que eu disse, ó. Eram nas feiras, nas calçadas, junto aos familiares e amigos ou nas festas das comunidades que o povo se reunia para ler e ouvir a literatura de cordel, tá? Olha, os principais cordelistas. Nós temos vários nomes importantes na literatura de cordel. Eis alguns deles. Olha, Leandro Gomes de Barros, que é considerado o pai da literatura de cordel, que foi o precursor, aquele que deu início. Lembrando que Leandro Gomes de Barros é aqui da Paraíba, da cidade de Pombal. Olha, João Martins de Ataíde, José Pacheco da Rocha, Silvino Pirauá de Lima, que era patoense, Francisco das Chagas Batista, Manuel Camilo dos Santos, Patativa do Assaré, Mestre Azulão. Esses agora que eu vou falar, esses são os cordelistas atuais. Arievaldo Viana, Clevison Viana, Varnesi Nascimento, Rouxinol Rinaré, Manuel Monteiro, que a sua produção é considerada contemporânea, né? Embora ele já tenha falecido. Janduí Dantas, Marcelo Soares, Maria Godelive. Pessoal, uma coisa que é interessante, muitas pessoas dizem, mas só existem cordelistas homens? Não, existem cordelistas também mulheres, tá? Então aqui alguns nomes, olha, Maria Godelive, Jari de Arraes, Círlia Lima, Mariane Bígio, e existem outras cordelistas e outros cordelistas que vocês depois podem até procurar. Olha, então aqui o grande destaque para Leandro Gomes de Barros. Aqui uma citação de Arievaldo Viana, em que ele diz: Leandro Gomes de Barros pode ser considerado o verdadeiro fundador da literatura popular em verso no Nordeste brasileiro. E aqui alguns títulos de cordéis que ele produziu, né? Que ele produziu centenas, mas aqui eu destaquei os clássicos, os principais. O Cavalo que Defecava Dinheiro, Uma Viagem ao Céu, O Cachorro dos Mortos, A História da Donzela Teodora e O Dinheiro ou Testamento do Cachorro.
Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento em que conversamos sobre a literatura de cordel, que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem, se vocês se interessarem em ler outros cordéis, eu vou deixar a dica do meu blog, que é o cordelendo.blogspot.com. Vocês podem fazer essa visita ao meu blog e lá vocês vão encontrar vários títulos de cordéis, dos mais variados temas, dos mais variados cordelistas, para todos os gostos, para todas as idades. Se vocês quiserem visitar o blog, vocês fiquem à vontade, tá? Então é isso, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa, continuem estudando, aproveitem esse momento para fazer boas leituras e ler cordel também, né? Então fiquem com Deus. Tchau, tchau.